de hoje, que são as edições novas aí da norma, principalmente da NFPA 70E 2015. Tá? Então, e depois eu vou apresentar para vocês também a versão 14 do ETAP no módulo de arco elétrico, o analisador de resultados que a gente tem, que é o Arc Flash Analyzer, e também um exemplo de caso mostrando toda a agilidade do ETAP. Então, sobre as normas, né? Hoje nós temos as normas para arco elétrico, nós temos a I3E 1584, a NFPA 70E de 2015, a SCA Z46215, que é uma norma canadense, e temos também a STM D12014. Então, o que a NFPA 70E traz, ou nos informa? Seria sobre práticas de trabalho relacionadas à segurança. Lá também contém os requisitos de manutenções relacionados à segurança, equipamentos especiais, guia de identificação de risco, como qualificar o trabalhador, requisitos para arco elétrico. Lá também fala como selecionar o EPI adequado para esse trabalhador e fala da parte também de treinamento. Então vamos às principais mudanças que tiveram a NFPA 70E 2015. Uma das mudanças foi a alteração da terminologia, ou seja, não existe mais o termo Hazard Analysis, que passou agora a chamar Risk Assessment. Então ele define risco como a combinação da probabilidade de ocorrência e gravidade de lesões, ferimentos ou danos para a saúde que resultem em um perigo. E a avaliação de risco seria um processo global que identifica perigo, estima a gravidade potencial de lesões ou danos para a saúde, estima a probabilidade de ocorrência de lesões ou danos e determina as medidas necessárias para a proteção. Esses são outros termos que deixaram de ser, foram trocados ou substituídos na norma. Uma outra atualização que nós tivemos foi em relação às tabelas de EPIs da norma, que diz na tabela 130.7C15AA, onde diz qual é a atividade que você vai executar, a condição do equipamento e se é necessário o EPI ou não, e também a 137C15AB, onde vai dizer qual é o equipamento para qualificar, a categoria do EPI e o boundary, que é a fronteira de arco elétrico. Então, nós temos dois métodos para determinar o EPI. Né? Um é cálculo de análise de engenharia, que utilizam as normas da I3E 1584, e outros são as tabelas da NFPA 70E. Onde não aplicam essas tabelas, você deve recorrer aos métodos de análise de engenharia. Outra coisa que mudou foi que agora foi extinguido o termo fronteira de aproximação proibido, e agora nós só temos a fronteira de aproximação, o restrito e o limite de fronteira de aproximação. Né? Qual é a diferença entre os dois? No restrito, somente pessoal qualificado dentro desse limite. São requisitos os mesmos que se trabalha dentro ou próximo a circuitos energizados e requer EPI específico. No caso de limite de aproximação, é onde existe o limite de choque, porém, pessoas não qualificadas podem entrar nessa área se elas estiverem sob a supervisão de um trabalhador qualificado e usando EPI adequado também. Sobre as etiquetas não ficavam muito claro, tinha algumas dúvidas, né, e eles clarificaram agora nessa versão 2015, que diz: equipamentos elétricos como switchboards quadro, painéis, medidores, CCMs, que são susceptíveis a exigir uma verificação, um ajuste, um serviço ou manutenção quando estiverem ligados, necessita ter uma etiqueta com no mínimo das seguintes informações: tensão nominal do sistema, fronteira de arco elétrico e pelo menos um desses 4 itens abaixo, que é a energia incidente disponível, que é a distância de trabalho correspondente, classificação mínima de roupa de ar, local e nível de especificação do EPI e a categoria do EPI conforme as normas da NFPA 70E. No caso da 1584, nós tivemos aí a isolação do dispositivo de proteção, onde o ETAP já contempla isso. Né?
E depois a gente pode fazer também no ETAP alguns fatores de correção para fazer ajustes conforme a disposição construtiva dos painéis. No caso, nós temos diferentes, a resposta seria diferente. No caso, onde a gente tem os condutores disponíveis na posição vertical aberta, vertical fechada, ou horizontal aberta e horizontal fechada. Então, isso muda. A norma não diz como calcular, mas, porém, a gente pode adicionar fatores de correção na corrente de arco que podem ser aplicadas às equações para determinar a energia incidente. Então, você pode ser mais conservativo ou não. E o que tem aí da versão 14 que o ETAP vai estar proporcionando para os usuários, né? Na versão 14 ele ganhou um módulo específico, na versão 12.6, sim, ele estava junto com um módulo de curto-circuito, agora ele tem um módulo específico para ele. Tivemos as melhorias, conforme a norma alterou, tivemos as melhorias da etiqueta com base na última revisão da norma. Foi removido o limite de aproximação proibitivo. Também a norma removeu a categoria 0 do EPI, que aconteceu ao mesmo no ETAP. A avaliação de risco agora baseada na última revisão da norma. E as modificações dos anexos conforme os EPIs. Tá? Esse aqui é um exemplo de etiqueta conforme NFPA 70/2015, onde nós possuímos aí também nível de incidente, o mínimo classificação de arco elétrico, qual que é o limite de aproximação de arco elétrico, temos a parte de choque, os limites, a fronteira de limite e restritivo, e os mínimos EPIs solicitados para esse barramento. Aqui é um exemplo de etiqueta para uma norma canadense. E aqui seria a permissão de trabalho baseado já na última revisão da norma. Vejam que os termos já são substituídos na nossa permissão de trabalho. Então já foi eliminado o proibitivo, o limite de aproximação proibitivo, e já trabalha junto com as novas terminologias da última revisão da norma. Nos novos recursos também, na localização da falta foi implementado, já na mesma simulação, a falta de arco na barra e do lado da carga e do lado da proteção. Então você sabe sempre que vai acontecer o arco elétrico, você vai saber o que acontece depois e antes, sem ter que simular novamente ou inserir uma nova barra. Tá? As novas revisões da norma também, a nova revisão do ETAP também dá novas potencialidades, como no caso da tecnologia 64 bits, ou seja, nós ficamos numa operação muito mais rápida. Foi acrescentado também a visualização e os cálculos para a norma, o cálculo de curto-circuito com IEC, ou seja, você toma a corrente de arco com base no curto-circuito IEC, para mostrar no analisador de relatório. Né? Se você colocou algum fator de correção na fórmula, você pode mostrar esse valor também. A atualização das etiquetas também atualizadas conforme a nova norma. Ok? Esse daqui é a cara do nosso novo analisador de arco elétrico, de resultado de arco elétrico. Isso aqui eu vou explicar para vocês no nosso estudo de caso. Também foi aprimorada aí a aba da barra, onde já contém novas informações, como o resultado, qual que é o método que você está incluindo no cálculo, também qual que é a energia incidente, que vai estar falando, considerando o decaimento e a subtração de energia. E também foi aprimorado o algoritmo de detecção automático aí do tempo de eliminação da falta. Tá? Então agora nós vamos alterar para o módulo do software. Vamos ver o software aqui e ver o que está. Vamos apresentar um caso, um estudo de caso. A ideia desse estudo de caso seria apresentar para vocês como que a gente pode fazer Esse é um sistema simples, como que a gente pode trabalhar nesse sistema simples de forma rápida, produtiva, identificando várias situações. Né? Então, aqui eu tenho uma concessionária, tenho 2 geradores, G1 e G2, de potências diferentes, que alimenta. Aqui eu tenho outras subestações, então aqui eu tenho a barra de distribuição principal, tem estação A, B, C, D, e assim
por diante, ó, tem várias subestações. Esse sistema de média tensão está em 4.16 kV. E para quem não é familiarizado com ETAP, cada componente desse daqui seria uma Composite Network, ou seja, eu tenho um outro sistema por dentro dele. Isso nos dá, ou seja, eu vou ter uma subestação que me direciona para lá. Aqui no caso, eu tenho, para cada subestação dessa, eu tenho um transformador abaixador. E nesse transformador abaixador vai aí para possivelmente 440 ou 480 volts. Okay? Então nós temos aí a opção de estar fazendo toda essa análise. Então nós temos a situação dos quais nós podemos simular até 7 casos. Esses 7 casos são, eu tenho uma concessionária e 2 geradores. Então eu posso ter a condição em paralelo, ou seja, concessionária, G1 e G2, tudo funcionando. Depois eu posso ter a opção sem o G1, ou seja, concessionária G2 funcionando. Depois eu posso ter a condição concessionária G1 funcionando e G2 desligado. Depois eu posso ter a condição somente a concessionária com os 2 geradores desligados. Depois eu posso ter a condição da concessionária fora e os 2 geradores ligados. Depois eu posso ter a condição somente um gerador ligado. Depois eu posso ter a condição de somente o outro gerador ligado. Ou seja, eu tenho 7 possíveis cenários para estar simulando qual seria a energia incidente de todos desse sistema. Tá? Com isso, eu tenho aqui, então, esses 7 cenários. Eu já pré-calculei esses 7 cenários e eles já estão disponíveis aqui na nossa aba. Tá? Depois eu já criei todos os templates dele. Então eu posso fazer uma simulação de todos esses cenários. E ainda assim eu posso considerar que eu posso fazer a simulação da energia incidente considerando tanto a corrente de pico de meio ciclo quanto a corrente de 1,5 a 4 ciclos. Então, eu posso fazer várias dessas duas outras considerações. Se eu levar essas duas outras considerações, eu passo a ter de 7, eu vou ter 14 cenários, que foi o que a gente realizou aqui. Ó. Então, para a condição encontrada e a condição normal de operação, eu tenho 14 cenários que eu posso simular. Eu vou rodar esses 14 cenários. Esses 14, ele automaticamente já considera todas essas condições operacionais. Obviamente, nesse sistema, quando eu tenho a condição G1 ou G2 fora, desligado da concessionária, eu tenho algumas características que eu tenho que desligar algumas cargas para manter o sistema rodando, ou seja, eu tenho descarte de carga para esse sistema, então algumas cargas caem fora. E aí a ideia agora seria mostrar para vocês o comportamento, ou seja, ver a energia incidente para esses 7 cenários. Muitas vezes as pessoas acham, olha, vamos considerar o pior caso, que seria o paralelo, ou seja, com a contribuição tanto da concessionária quanto a contribuição do G1 e do G2. Certo? Aí nós vamos conseguir identificar aqui que não é bem assim. Então eu vou apresentar para vocês, na hora que a gente está terminado de simular, qual seria o principal, ou seja, o caso para esse cenário. Então agora ele está rodando, por exemplo, um G1 fora, na condição de corrente de curto-circuito momentâneo. Isso tudo ele já está fazendo toda a verificação, tanto a verificação das correntes, então para cada caso ele simula o estudo de curto-circuito, atualiza, calcula a corrente de ar, vai em todas as proteções, identifica qual que é o tempo de atuação para cada proteção de cada dispositivo.
E disso ele calcula a energia, identifica qual que é os componentes, calcula a energia incidente para cada uma dessas barras. Vejam que no fundo ele vai alterando as condições. Ou seja, ao final dessa simulação eu vou ter 14 relatórios para analisar. Esse é o último. Pronto, ele realizou então as 14 simulações de arco elétrico. Agora, ele já apresenta aqui para mim, no diagrama unifilar, o último caso que foi simulado. Então, no caso, foi somente o G2, ó, veja que o G1 e a concessionária está aberta e mostra os níveis de energia incidente. Agora eu vou abrir meu analisador de resultados e vou verificar quais são os resultados para essa simulação, para as 14 simulações. Então aqui eu tenho o meu analisador de resultados. Aqui compara lado a lado. Então, como que a gente trabalha dessa forma? Veja, eu tenho as barras, qual é a tensão das barras. Aqui estão disponíveis os 14 relatórios que foram simulados. Então, para cada coluna dessa é um relatório, é uma situação operacional diferente. Então, onde verificamos aqui que temos níveis de energia incidente consideravelmente altos. Onde está branco aqui, ó, da ordem de 200 calorias por centímetro quadrado. Aqui chega a 184, 188. Temos várias barras com índice de energia incidente bem alto. Então, no caso, eu posso ainda definir quais são os níveis, a cor do que é apresentado. Então, o que está entre nível A e B, ou seja, até 2 e 4 calorias por centímetro quadrado, está pintado de amarelo. De 8 a 25 está de laranja e o restante está em vermelho. E acima de 120 está branco. Eu posso mudar a cor aqui para identificar, por exemplo, deixar verde. Então, todos os níveis de cima acima de 120 vão ficar verde. Então, aqui a gente consegue trabalhar, fazer essas 14 simulações e trabalhar em cima dos resultados. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui na barra sobre que eu tenho níveis de energia incidente aqui, altíssimos. E veja que interessante. O meu maior índice de, nesse caso na barra sub Q, o meu maior índice de energia incidente aconteceu quando a gente supunha que seria o pior caso, que seriam todas as fontes ligadas. Foi somente quando eu tive o gerador 1 ligado. Nos outros casos, veja que o nível de energia incidente é menor. E no caso normal, que é esse daqui, ele foi provavelmente o índice de energia mais baixo que eu consegui atingir. Então, é importante ressaltar, quando a gente vai fazer a análise de arco elétrico, a gente tem que estar seguro de estar determinando o EPI para todas as possíveis condições operacionais que o sistema possa apresentar. Tá? Então, vamos trabalhar um pouco. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar um método de mitigar arco elétrico ou reduzir o nível de energia incidente, seria nessa barra, né, trabalhando na parte da proteção. Eu já tenho a parte de proteção aberta, eu posso simplesmente ir aqui na barra, na subestação Q. Eu vejo aqui que o nível de energia incidente é alto. Vou selecionar esse dispositivo. Ele tem aqui a aba no próprio módulo de arco elétrico que vai criar um Star View. O que é o Star View? É um módulo de proteção que já está integrado. Ele já automaticamente abre a folha de seletividade que eu quero. Então eu vejo aqui, esse daqui, esse valor de corrente é o valor de corrente para o arco elétrico. Então veja, se eu levantar ele aqui, ele está pegando numa ordem muito alta.
Ou seja, se eu conseguir reduzir esse tempo de atuação, possivelmente eu vou conseguir abaixar o nível de energia incidente. Então, simplesmente eu não vou mudar desse, porque esse foi o valor que eu encontrei para o sistema, ou seja, foi um dado levantado do sistema. Eu vou mudar agora a base para os valores recomendados, ou seja, a recomendação que eu vou fazer agora, certo? Ele vai mudar toda a base de dados. E agora sim, tudo que eu fazer alteração vai ficar guardado nessa base de recomendações. Então, simplesmente eu vou puxar o ajuste aqui, ó, desse disjuntor para a esquerda. Se eu voltar agora na minha base de dados, ela volta, tá vendo? O ajuste volta conforme o original. Então eu vou mudar aqui agora para ver como ficou. Aí qual que é a grande vantagem do etapa? Eu fiz somente essa recomendação de alterar simplesmente esse ajuste. Agora, como que eu vou ter que fazer todas as simulações uma a uma para ver se também essa recomendação que eu sugeri, ela foi adequada? Não, conforme a gente já viu, eu posso fazer as 14 simulações em um único clique e analisar todo esse relatório. Então eu já tenho o template pronto aqui, ó, que é o AF 2015, onde eu estou adicionando todos os 14 casos novamente. Ele vai simular agora os mesmos 14 casos, considerando esse novo ajuste de proteção que eu fiz. Então eu consigo agora criar e comparar o que era antes com o que é agora, com base no novo ajuste de recomendação que eu acabei de executar. Então ele já vai simulando os 14 casos e a gente vai ver o resultado no Loadflow, do Arc Electric, no visualizador de Arc Electric. O que vale destacar é que simplesmente se você deixa os templates prontos, em um único clique você consegue fazer todas as simulações. Você não precisa ficar simulando uma a uma cada cenário. Isso ganha uma agilidade em tempo e uma identificação mais rápida de problemas de ar, né, que você consegue trabalhar na forma de recomendar o ajuste correto. Já vai finalizar. A gente vai poder conferir os resultados. Finalizou. Agora eu volto lá no meu analisador de resultados do Arc Electric. Note que eu salvei relatórios diferentes, tá? Então eu consigo eu consigo analisar os resultados. Tá? Tudo que tem final 2015 são os novos relatórios. Então eu consigo ver aqui na barra sub 3, tá vendo? Por exemplo, nessa condição aqui, ó, G1 e G2 fora, eu saí de 96 calorias por centímetro quadrado, passei para 16,4. Aqui, ó, de 92,32 para 20. Vamos ver lá aquele último, que era o pior caso. Que era só com o G1 funcionando. Eu saí de 125 calorias para 18. Ou seja, a minha recomendação conseguiu reduzir bastante o nível de energia incidente naquele barramento. Então, a gente consegue fazer isso, aí nós vamos trabalhando barra a barra, identificando barra a barra para recomendar esses ajustes. Isso é uma das formas de se fazer o arco elétrico, né? Aí nós podemos também, o que nós podemos tirar aqui dessa ferramenta? Eu consigo visualizar não somente, por exemplo, por o nível de energia incidente, mas eu consigo ver, por exemplo, o nível pela classificação.
pela categoria dele, né? Ou posso ver até pelo limite de aproximação. Então eu consigo ter todas essas características aqui, ó, para poder visualizar os resultados e comparar um a um. Ah, mas aí, por exemplo, agora eu tenho 28 casos simulados, eu quero fazer as etiquetas. Qual que eu faço? Aqui ainda eu consigo fazer, ó, comparar somente as energias incidentes de todos os casos. Ele vai mostrar para mim qual que é o pior caso de todos os simulados para cada barramento. Então, daqueles 28 casos que eu simulei, o etapa vai pegar qual que é o pior caso e vai me reportar qual que é a energia incidente total do pior caso. Okay? Aí o nível, o incidente bundle, e aqui ele vai me falar qual que é o relatório que vai estar esse pior caso. Né? Aqui a configuração, total de energia, o boundary, aqui qual que é o nível de energia incidente, qual que é o tempo total em ciclos aqui, de abertura da proteção e quem que é o dispositivo de proteção que vai interromper. Ainda assim eu consigo aqui tirar as etiquetas. As etiquetas podem ser feitas, eu posso simplesmente selecionar quais eu quero, né? Vim aqui, já tem algumas etiquetas prontas, por exemplo, aqui eu tenho as etiquetas já na língua portuguesa. Eu vou abrir aqui, ele vai me mostrar quais são as etiquetas. Tem vários modelos, eu posso criar o modelo que eu quiser também. Essa é uma outra forma de estar feita, tá vendo? Eu tenho as 4 etiquetas aí, para pegar isso no painel. Ok? Posso customizar a minha, tem a minha permissão de trabalho que eu posso gerar daqui também. E ainda assim eu posso separar e exportar todos isso para o Excel. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir criar um relatório, que eu vou chamar, por exemplo, aqui é 2015. E aí ele vai gerar para mim quais são os piores casos, caso eu deseje fazer uma análise de relatório ou fazer um comparativo, ele joga aqui uma tabela em Excel, tá vendo? Igualzinha está lá para você manusear e trabalhar isso. Então essa é uma das formas de trabalhar também. Bom, pessoal, acredito que seria isso que eu teria para mostrar para vocês. A gente pode trabalhar de diversas formas. Eu acredito que essa ferramenta, tanto com o analisador de resultados do arco elétrico, com os assistentes de cenários do ETAP, te agiliza muito tempo de simulação, de trabalho, e te dá muita confiabilidade naquilo que você está fazendo de possível análise. Fica a recomendação de lembrar sempre de estar simulando todas as situações possíveis. Às vezes o que a gente acha que é o pior caso necessariamente não é o pior caso, então fica essa recomendação, e aí a gente tem que simular todas as simulações que o sistema nos permitir, para estar identificando esses piores casos. Okay? Agradeço vocês aí pelo tempo, e aí vamos agora responder as questões do pessoal aí no chat. Tá? Muito obrigado.